Nem sempre dá para explicar. Tem mulheres que passam por um lugar e deixam algo no ar, mesmo sem dizer uma palavra. Elas não chamam atenção, não se impõem e nem fazem esforço para agradar. Mas depois que vão embora, é como se alguma coisa tivesse mudado. Fica o cheiro, fica o olhar, fica a impressão de que algo ali era raro demais para ser esquecido. E a pergunta que muita gente faz é: como uma mulher pode marcar tanto, mesmo sem revelar nada? Não foi pelo corpo, não foi pelo sorriso, nem pelas palavras certas. Foi por algo que não se explica, mas que se sente. E é aí que entra a psicologia profunda. Porque o que é inesquecível nem sempre tem a ver com o que aparece. Tem a ver com o que vibra, o que pulsa, o que emana de dentro. Sem esforço, sem performance, sem necessidade de validação. Carl Jung dizia que a alma tem uma linguagem própria e que algumas pessoas despertam em nós algo que estava adormecido, um tipo de reconhecimento, como se a presença delas tocasse algo esquecido dentro da gente. E esse é o segredo de uma mulher inesquecível. Ela não se molda para caber, ela não se exibe para conquistar, ela não compete para se sentir amada, ela apenas se lembra de quem é. E quando isso acontece, tudo muda. Mas esse despertar não acontece por acaso. É um processo, uma travessia, uma construção interna que transforma não só a forma como ela se enxerga, mas também a forma como o mundo começa a vê-la. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Se esse tema já despertou algo aí dentro, deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que você vai ouvir agora pode não só te lembrar do que sempre foi seu, como também te ajudar a se tornar a mulher que ninguém esquece, mesmo quando não mostra nada. A primeira chave para isso é algo que poucas pessoas entendem. 1. Uma mulher se torna inesquecível quando começa a viver em paz com os próprios segredos. Vivemos num tempo onde tudo precisa ser dito, exposto, explicado, validado. Mas uma mulher inesquecível não entrega tudo de si logo de cara. Ela não se despe emocionalmente em troca de conexão imediata. Não tem pressa de ser entendida e não sente mais culpa por não caber em rótulos. Ela se tornou amiga do próprio mistério. E é isso que a torna tão diferente, porque enquanto muitas correm para serem notadas, ela aprendeu a descansar na própria essência. Enquanto o mundo grita, ela observa. Enquanto muitos se atropelam para mostrar valor, ela deixa que o valor dela seja descoberto. Aos poucos, com tempo, por quem tem sensibilidade para enxergar. E quem encontra uma mulher assim, sabe que não está diante de algo comum. Carl Jung dizia que o inconsciente é um campo onde as partes mais verdadeiras de nós se escondem. E uma mulher que conhece suas próprias sombras, que acolhe suas dores sem se vitimizar, que respeita seus silêncios. Ela desperta no outro não uma curiosidade superficial, mas uma admiração profunda, porque o que ela não diz carrega tanto significado quanto o que diz. O que ela não revela também fala. E o que ela guarda não é frieza, é poder emocional. Ela é interessante porque não está desesperada para ser interessante. É bonita porque não precisa provar que é. É rara porque nunca deixou que o medo a obrigasse a se tornar igual. A mulher que vive em paz com seus próprios segredos não seduz com o que mostra. Ela magnetiza com o que transmite. E isso não se ensina, se constrói. A segunda chave é ainda mais delicada. E talvez por isso tão esquecida nos dias de hoje. 2. Uma mulher inesquecível tem um silêncio que conforta e não que afasta. O silêncio de algumas mulheres é frio, mas o de outras acolhe, porque não é o silêncio do orgulho, é o silêncio da escuta, da presença, do eu estou aqui, mesmo sem precisar dizer. Essa mulher pode estar calada, mas a alma dela está conversando com tudo ao redor. Ela não precisa estar no centro, mas tudo ao redor sente a presença dela. Essa mulher não interrompe, mas escuta com o corpo inteiro. Não se impõe, mas sustenta um espaço seguro ao redor de si. E é por isso que depois que ela vai embora,
O ambiente parece mais vazio, não porque ela fazia barulho, mas porque a paz dela fazia diferença. Carl Jung explicava que a verdadeira comunicação não acontece só com palavras, mas com campo, com energia, com postura interna. E o que uma mulher assim transmite não é controle, é maturidade emocional, é autoacolhimento, é consciência. Ela pode estar em silêncio, mas não é um silêncio de ausência, é um silêncio de presença. E esse tipo de presença fica na memória, fica no corpo, fica na alma de quem cruzou o caminho dela. Porque no fundo, uma mulher que já aprendeu a se ouvir se torna impossível de ignorar, mesmo sem dizer uma palavra. Essas duas primeiras atitudes não têm a ver com aparência, nem com jogo, nem com manipulação emocional. Tem a ver com autoconhecimento, com profundidade, com uma escolha silenciosa, a de ser inteira, mesmo que isso incomode quem vive de aparência. E é aí que começa a diferença, porque o que marca não é o que se mostra, é o que se sustenta em silêncio. É curioso como algumas presenças ficam, mesmo quando o corpo vai embora. Não foi o perfume, não foi a roupa, foi algo mais sutil, como se a alma daquela mulher tivesse deixado marcas invisíveis em tudo que tocou. E o mais impressionante, ela não fez esforço nenhum para isso acontecer. Ela só existiu com verdade. A terceira chave é uma das mais poderosas e também uma das mais raras de encontrar. Terceira, uma mulher inesquecível sabe sustentar o próprio valor, mesmo quando não está sendo reconhecida. Isso muda tudo, porque o mundo está cheio de gente que só se valoriza quando é validada. Mas essa mulher, ela aprendeu a não se medir pelos olhos dos outros. Ela já foi rejeitada, sim, já foi esquecida, já foi desvalorizada mesmo entregando o melhor de si. Mas um dia, ela cansou de entregar as próprias joias para quem não sabia reconhecer ouro e começou a viver a partir do que sabia de si e não do que os outros enxergavam. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação começa quando deixamos de depender da aprovação externa para sustentar nossa identidade. E uma mulher inesquecível já atravessou esse portal. Ela não precisa mais que o outro diga que ela é especial, porque ela sabe que é. Ela não espera mais que o mundo a reconheça, porque ela se reconhece. E isso se traduz em pequenos gestos. Ela não se rebaixa para ser escolhida. Não força conexão com quem está distraído. Não muda o tom só para parecer mais aceitável. Ela sustenta o próprio valor até no silêncio. E mesmo quando ninguém nota, ela continua sendo inteira. Essa mulher pode até chorar escondido, mas jamais implora por migalhas, porque dentro dela mora uma dignidade que não depende de plateia. E quem tem olhos para ver, sente isso no jeito dela andar, no jeito dela escutar, no jeito dela ir embora quando entende que está sendo diminuída. Ela não faz escândalo, ela não dramatiza, mas também não aceita menos do que sabe que merece. E é exatamente por isso que um dia, quem não soube valorizá-la, sente falta, porque o que ela oferecia era presença real, rara, madura. E presença assim, quando vai embora, não dá para substituir. A quarta atitude é ainda mais silenciosa, mas carrega uma força ancestral. 4. Uma mulher inesquecível não exibe suas feridas. Ela transforma dor em sabedoria. Ela já viveu o que ninguém viu. Já suportou o que poucos suportariam. E por muito tempo, achou que precisava contar sua história para ser compreendida. Mas hoje, ela não precisa mais, porque o corpo dela já carrega essa história. A forma como ela olha, a calma com que responde, o jeito como ela se levanta sem fazer alarde. Ela não precisa dizer que sofreu. A força com que ela pisa já revela o caminho que percorreu. E o mais bonito, ela não endureceu, ela amadureceu. Jung dizia que a dor é uma das formas mais eficazes de integrar a sombra. E essa mulher, em vez de se esconder do que doeu, acolheu, digeriu, ressignificou. Agora ela não precisa da dor para ser vista. Ela não precisa do drama para ser amada.
Ela não precisa do trauma para ter identidade. Ela carrega as cicatrizes com honra, não como vitimismo. E é isso que a torna tão forte, sem precisar gritar, tão doce, sem precisar agradar, tão presente, sem precisar se impor, porque quem já atravessou o próprio inferno com dignidade, carrega uma leveza que ninguém entende. Não é frieza, é cura, e essa cura não precisa ser explicada. Ela emana, ela vibra, ela se mostra no gesto simples de quem oferece presença ao invés de barulho. Essa mulher se tornou inesquecível, não por ser perfeita, mas por ter abraçado até o que não era bonito e ter feito disso uma beleza que ninguém mais consegue apagar. Essas duas atitudes, sustentar o próprio valor mesmo sem aplauso e transformar ferida em sabedoria silenciosa, fazem dela um tipo de mulher raro. Não porque ela tenta ser, mas porque ela se permitiu voltar para si. E agora, o brilho não vem do que mostra, vem do que carrega, do que já superou, do que já deixou para trás. E por isso, onde quer que ela vá, deixa rastro de presença, de profundidade, de verdade. Existe algo sutil que diferencia uma mulher comum de uma mulher inesquecível. Não é a beleza, não é o carisma, nem mesmo o talento. É a maneira como ela se move no mundo, sem pressa, sem barulho, mas com uma intenção silenciosa que marca tudo o que toca. Ela não está tentando impressionar, mas impressiona. Ela não está tentando ser notada, mas é. E quando alguém pergunta qual o segredo, nem ela sabe explicar ao certo. Porque o que a move agora já não vem do ego, vem da alma. E é aí que entra a quinta atitude. 5. Uma mulher inesquecível confia na própria intuição e se orienta por ela com firmeza. Essa mulher aprendeu a escutar o que não se vê. Ela sente, percebe, capta sinais. Enquanto muitos ainda se perdem tentando entender o que acontece fora, ela já aprendeu a confiar no que pulsa dentro. Ela pode até errar, mas não se trai. Pode até escutar conselhos, mas sabe que no fim é a própria voz interior que vai guiá-la. E essa fidelidade a si mesma é um dos traços mais magnéticos que alguém pode carregar. Porque o mundo vive cheio de gente perdida, tentando seguir mapas alheios. Mas quando ela entra em um lugar, traz consigo um tipo de direção que não se aprende nos livros. Ela sabe o que está fazendo, mesmo que não saiba explicar. E isso passa confiança, passa firmeza, passa uma paz estranha, a de que, perto dela, alguma coisa se alinha. Carl Jung dizia que o inconsciente tem uma sabedoria própria e que escutá-lo é uma forma de reencontrar o caminho da alma. Essa mulher escuta, mesmo quando todo mundo diz o contrário. Ela não precisa justificar por que não quis ir, por que terminou, por que se afastou. Ela apenas sente que algo ali não vibra mais com o que ela se tornou. E segue. E quem tenta manipulá-la se frustra, porque essa mulher não se convence pelo discurso. Ela percebe o campo. Ela lê o olhar. Ela sente o desequilíbrio no tom de voz. Ela percebe quando algo está fora de lugar e simplesmente escolhe não se prender. Isso não é dom, é trabalho interno. É sensibilidade lapidada pela dor, pela solidão, pela experiência. Ela já se arrependeu de ignorar sinais. Já pagou caro por duvidar da própria sensibilidade. Mas agora, ela não negocia mais com a própria intuição. E isso, para quem observa de fora, é quase hipnótico. Porque o olhar dela não busca, mas vê. Os gestos dela não provocam, mas desarmam. A presença dela não exige, mas organiza. Essa mulher se tornou inesquecível porque a alma dela já não está fragmentada. Ela não corre atrás de nada que precise ser forçado. E quando a vida oferece algo que vibra com o que ela sente por dentro, ela reconhece, aceita, ou então sorri e vai embora. Sem drama, sem raiva, sem medo, porque ela aprendeu que perder o que não vibra com a própria alma não é perda, é libertação. E por isso cada passo dela carrega um tipo de confiança que não grita, mas transforma o ambiente.
Ela é aquela mulher que, mesmo calada, gera desconforto em quem vive de aparência e gera admiração em quem vive de verdade. Não importa se está de jeans ou de vestido, se está num café ou numa reunião, se está cercada de pessoas ou sozinha, ela está sempre conectada com o que sente. E isso, hoje em dia, é tão raro que quem cruza o caminho dela não esquece, porque não foi o que ela disse, foi o que ela sustentou, e isso se grava na mente, no corpo, na memória emocional de quem a encontrou. Essa quinta atitude é o ponto de virada, porque a mulher que se orienta pela própria intuição já não precisa mais lutar tanto. Ela sente, escolhe e segue. E o mundo, cedo ou tarde, entende que não dá para prender uma mulher que escuta a própria alma. Não importa quanto tempo passe. Algumas mulheres continuam presentes, mesmo quando a memória já apagou detalhes do rosto, da voz ou do toque. Fica a sensação, a impressão, o eco de uma presença que não dependeu de beleza, nem de barulho, nem de exibição. Ficou porque foi real, ficou porque foi profunda, ficou porque, por um breve momento, alguém cruzou com uma mulher que não queria ser lembrada. Apenas estava sendo inteira. E é essa inteireza que leva à sexta e última atitude, a mais silenciosa, a mais firme e talvez a mais inesquecível de todas. 6. Uma mulher inesquecível sabe a hora de ir e vai sem olhar para trás. Isso muda tudo, porque o mundo está cheio de presenças que se arrastam, cheio de pessoas que ficam por medo, que insistem por carência, que não soltam porque confundem apego com amor. Mas essa mulher, ela aprendeu que há um tipo de amor que se revela no ato de partir. Não porque não sentiu, mas porque se escolheu. Ela não bate a porta, não se vinga, não grita. Ela apenas se levanta, guarda sua dignidade no peito e vai. E quem assiste de fora, às vezes nem entende, porque ela não deu escândalo, não fez anúncio, não pediu para que ninguém a seguisse. Mas quando ela vai, fica um vazio que ninguém mais consegue preencher. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige rupturas corajosas, e a mulher que se tornou inesquecível antes precisou romper com tudo o que fazia ela se esquecer de si mesma. Ela já ficou demais por medo, já aceitou menos do que merecia por carência, já se calou onde gritava por dentro, mas agora ela sabe. Onde não há reciprocidade, ela não floresce. Onde não há verdade, ela não se deita. Onde não há troca real, ela não permanece. Ela já entendeu que o valor dela não está em provar nada, está em se preservar. E mesmo que ainda ame, se o espaço a diminui, ela parte. Não por orgulho, mas por respeito próprio. E esse gesto silencioso, de ir embora com firmeza e ternura, é um dos mais poderosos que alguém pode testemunhar. Porque quem vê, sente que ali vai uma mulher que não vai mais se trair, que não vai mais se deixar quebrar, que não vai mais fingir paz onde só existe desgaste. Ela pode até chorar depois, pode até lembrar com carinho, mas não volta. Porque quem aprendeu a se amar com inteireza não retorna para os lugares onde precisou se desfazer para caber. E por isso, mesmo depois da ausência, a presença dela continua. Não pela insistência, mas pela intensidade com que foi verdadeira enquanto esteve ali. Essa mulher se tornou inesquecível, não por fazer jogos, mas por ser profundamente honesta consigo. E quem sentiu isso de perto sabe. Ela não grita, mas marca. Não implora, mas comove. Não fere, mas ensina. Até o silêncio dela parece dizer: obrigada pelo que foi, mas eu sou mais do que isso. E aí, mesmo quem a deixou, um dia vai perceber que perdeu algo que não se encontra duas vezes. Não porque ela era perfeita, mas porque era inteira. E inteireza, hoje, é quase um milagre. Essa sexta atitude é a culminação de todas as anteriores. Porque a mulher que sabe ir embora na hora certa é a mesma que vive em paz com os próprios segredos, oferece silêncio que acolhe, sustenta o valor mesmo sem ser validada, transforma feridas em sabedoria
e confia profundamente na própria intuição. Ela não precisa mostrar nada, porque carrega tudo, e por isso quem cruza com ela nunca esquece. Talvez o que mais assuste em uma mulher assim não seja o que ela diz, nem o que ela faz, mas aquilo que ela não precisa mais ser. Ela não precisa provar valor, não precisa competir por espaço, não precisa se exibir para ser lembrada, porque a verdade é que ela já se lembrou de si. E quem se lembra de si nunca mais aceita se perder tentando agradar. Essa mulher não se tornou inesquecível por acaso. Ela atravessou silêncios dolorosos, se despediu de versões antigas, teve que desaprender o hábito de se moldar ao desejo do outro. E hoje caminha inteira, não por arrogância, mas porque já foi partida demais. A psicologia profunda nos mostra que o ser humano só se torna realmente livre quando deixa de se construir a partir do olhar dos outros. E é exatamente aí que mora o segredo dessa mulher. Ela não se resume ao que o mundo espera dela. Ela não negocia mais a própria essência em troca de aceitação. E o mais belo, ela não precisa mais mostrar nada, porque tudo o que ela é já vibra, já pulsa, já toca. Mesmo que esteja calada, mesmo que esteja de longe, mesmo que nunca mais apareça, ela se tornou inesquecível por aquilo que sustentou, e não pelo que expôs, pelo que escolheu deixar ir, pelo que decidiu guardar, pelo que soube sentir em silêncio enquanto o mundo pedia pressa, barulho, vaidade. E agora, a presença dela é como perfume raro. Não se vê, não se pega, não se explica, mas fica. Fica nos olhares que ela atravessou com verdade. Fica nos espaços que ela ocupou com presença. Fica nos vínculos que ela não forçou, mas viveu com inteireza. Essa mulher é prova de que não é preciso ser vista por todos. Basta ser sentida por quem tem profundidade. E se em algum momento esse roteiro te lembrou de alguém, ou te lembrou de quem você já foi, ou de quem você está se tornando, então talvez ele tenha cumprido seu papel. Talvez você também esteja despertando, voltando para si, percebendo que não precisa mais tanto esforço, tanto barulho, tanta luta. Porque quando a mulher volta para a alma, o mundo inteiro sente. Não precisa entender, só sente. E se isso te tocou de alguma forma, se trouxe coragem, alívio, ou até um tipo de silêncio novo aí dentro, então deixa seu like, se inscreve e compartilha com alguém que talvez precise lembrar que não precisa mostrar mais nada. Basta se escolher. As mulheres mais inesquecíveis não são aquelas que o mundo vê. São aquelas que, em algum momento, nos fizeram lembrar de quem nós somos, mesmo sem dizer uma palavra.